Amém? Quem está alegre aí com o Senhor, levanta a mão. O homem precisa estar com... A Bíblia diz que nós temos que estar preparado a tempo e fora do tempo, né? Existe uma frase que quem escuta a gente num casamento sempre... Provavelmente já ouviu, o homem ele nasce com 3 coisas para viver. Alguém sabe me dizer quais são, Vanessa? Uma batalha para lutar, uma donzela para conquistar. Cadê os homens aí? Qual é a terceira? Me deu um branco aqui agora. Uma aventura para viver, uma batalha para lutar e uma donzela para conquistar. E o pastor, uma mensagem para pregar, amém? Então eu quero te agradecer pela presença. Eu gostaria que você falasse para a sua alma assim: ó alma, diga, ó alma, fica tranquila, fica quieta, espera no Senhor. Espera no Senhor. Essa mensagem eu já ministrei ela na Aliança Jovem, já preguei ela também no Conexão. E ela é uma palavra que mexe comigo porque ela envolve um pouco com a minha vida. Quem não me conhece, eu sou o pastor Joane, eu sou um dos pastores dessa igreja, pastoreio hoje a juventude e tenho uma rede de jovens casais, flechas. Eu me converti, todo mundo já ouviu meu testemunho. Mas eu estava compartilhando hoje algo aqui. Todos nós, quando nos convertemos, nós participamos de alguma coisa na igreja, sim ou não? Sim ou não? Eu já participei do ministério de dança da igreja. E eu estava falando para a galera que na minha adolescência, quando eu me converti, veio sempre vinham as caravanas, até hoje vem, sempre vem as caravanas da Jocum. E na época, pastora Dineia, tinha uma dança chamada, eu acho que se botar a Ilana para dançar, mas o João Marcos eles dançam ainda, que era o boom, né? Boom, so back to me, boom. E nós começamos a ensaiar essa dança. Eu fazia também algo chamado, que era pantomima, né? Se alguém sabe me dizer o que é pantomima? Como a igreja não podia dançar antigamente, né? Aí a gente tinha que dançar como? Só com as mãos. Aí tinha uma música do Oficina G3 que a gente treinou, que era os homens e os seus espelhos mágicos. Alguém lembra aí? Nada vem além de si mesmo, nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Então vocês têm que respeitar a minha história, ok? Então a gente começou a dançar em vários lugares da cidade. Começamos a receber chamada para dançar fora. E a gente falou assim: nós temos que fazer algo diferente. Nós temos que fazer algo diferente para glorificar Jesus Cristo. E a única coisa, eu sabia dançar, eu sei dançar um pouco. E aí eu comecei a dançar, e eu e meu irmão dançávamos e nós lançamos uma tendência aqui na cidade. Qual era a tendência? Nenhum ministério tinha feito isso aqui na cidade ainda. Então nós começamos a dançar, e nós éramos os únicos que davam um mortal aqui. Graças a Jesus, que Jesus nunca deixou nós morrer mesmo. Então a gente dançava, boom, so back to me, boom, so back to me, boom. Aí eu vinha e lançava um mortal. Meu filho vê uns vídeos meus dando mortal, ele diz: pai, dá um mortal. Eu falei: tu quer que eu morra, menino? Mas eu consigo ainda. E o que eu quero dizer? Eu cheguei na igreja, eu queria participar, eu queria fazer algo. E eu fui para o ministério de louvor. Quem já foi para o ministério de louvor? Aí você não canta nada, mas está no ministério de louvor. Aí alguém chegou para mim, Daniel Alencar, e disse: negão, cara, poxa, cara, tu é o único negro que eu conheço que não tem feeling para música.
Aí eu poderia ter morrido, né, irmão, aquele dia. Se fosse hoje, na nossa geração, eu tinha falado, ele matou os meus sonhos, eu não quero mais para a igreja. Por quê? Porque ele matou. Aí eu comecei a descobrir algo. Então eu comecei a descobrir que todos nós, quando Deus, lá no Éden, no lugar de deleite, Ele soprou vida dele dentro de nós, sim ou não? Ele soprou no homem vida e ele disse assim, haja vida, e a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então Deus colocou dentro de nós capacidade para criar. Diga assim, Deus colocou em mim capacidade para criar. Então muitas vezes nós nos limitamos à idade, nós nos limitamos à igreja, nos limitamos à vida financeira, nos limitamos. Olha que na minha época, quando eu me converti, nós não tínhamos a conferência de adoração, nós não tínhamos a conferência criativa. E hoje você tem, sabe, Deus está entregando a vocês ferramentas, sabe, para que vocês possam servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor no seu dom, como a Fiamma falou. A Bíblia diz em Efésios 4, que Deus ele derramou sobre os homens, né, o apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista. E muitas vezes nós ficamos assim, quem é o maior na igreja? É o pastor Nonato? Quem é o maior? É o pastor Joane? Quem é o maior? É o pastor Nakayama? Quem é o maior? É o apóstolo? É o mestre? É o evangelista? E todos nós esquecemos que no final do texto ele diz assim, todos esses ministérios servem para um propósito, para edificação da noiva, edificação da igreja. Então o seu dom, digo meu dom, serve para um propósito, edificação da noiva. E eu queria contar a história para vocês de um menino. E essa é uma mensagem que eu carrego comigo. Um dia eu estava orando, eu estava num congresso no Rio de Janeiro, e eu estava no processo de assumir a Aliança Jovem. Um homem chegou para mim, um homem muito conhecido na nação, eu falei, cara, você pode orar por mim? Ele já é pastor de jovens, de uma das maiores juventudes do Brasil. E eu falei, você pode orar por mim? Aí ele, posso, eu sou de Imperatriz. Eu falei, olha cara, que bom, eu já ouvi falar da cidade de vocês e tal. E ele orou por mim, e ele começou a orar por mim, e ele disse assim, o Senhor disse para mim, que você é um Bezalel. Alguém sabe quem é Bezalel aqui? Quem é Bezalel, alguém sabe aqui? Eu também não sabia não, irmão, eu era pastor e não sabia. Eu fiquei assim, aí eu cheguei em casa, né, eu sou curioso, eu falei, vou buscar, saber quem é Bezalel, o pastor não pode passar vergonha. E ele falou assim, olha, Deus falou para mim que você era um Bezalel, ou um Bezaliel, para algumas versões. Eu fui pesquisar, e eu fiquei apaixonado quando eu descobri quem eu era no mundo do Espírito. Quem me conhece sabe que eu já sirvo a igreja de todos os jeitos. Se você perguntar para mim, pastor, você sabe dançar? Sei. Se precisar de mim para uma coreografia, pode contar comigo. E aí eu comecei a brigar e dizer, eu quero ser Jesus, porque todos os Jesus é bonito de Hollywood, bota o neguinho para ser Jesus aí. Então eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia. Em Êxodo 31, de 1 a 5. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor disse a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Diga, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, diga, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício para elaborar
desenhos e trabalhar em ouro, prata, bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Agora você vai para Êxodo 35. Êxodo 35, 30 a 35. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e encheu do Espírito de Deus, diga, do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Elioabe, filho de Aimaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros a ensinar aos outros, diga, a ensinar aos outros. E aí ele deu ideia para projetar e executar tudo. E aí eu fiquei assim, uau! Quantos aqui lembram que quando Moisés subiu para orar no monte, quando ele desceu, o que tinha no chão? O que tinha no chão? Um bezerro de ouro. Então, a nossa geração e o nosso povo, ele sempre está à procura de um Deus para adorar. Está sempre à procura de algo para adorar. Talvez na madeira, talvez no telão, talvez na artes. Então, nós estamos, o nosso desejo, Deus colocou em nós o anseio pela eternidade, Eclesiastes. E o nosso coração está sempre procurando ídolos, líderes, alguém para que preencha um vazio que há em nosso coração, que só Deus pode preencher. Então esse menino, o que eu quero dizer? Deus levanta, enche ele do Espírito de Deus. Então qual é a primeira característica que eu quero dizer para você? Se você canta, se você toca, se você sapateia, se você faz, dança pagode, dança rap, dança teatro, faz alguma coisa na igreja ou em qualquer lugar, você precisa ser cheio do Espírito Santo. E eu já falei isso aqui, irmão. Quando a igreja, lá em Atos, quando a igreja, os apóstolos, o pessoal começa a brigar, porque as viúvas não estão sendo atendidas, nem a galera mais pobre. Aí eles dizem assim: olha, nós temos que organizar aqui a igreja, porque está uma bagunça. Vocês foram tocados pelo Espírito Santo aí em Atos 2, mas tem uma bagunça agora e nós precisamos dividir. Os apóstolos falaram: não, pois está bom, vamos separar 7 homens. E qual era a primeira característica deles? Cheios do Espírito. Para fazer o quê, pastora? Para servir mesas. Eu li nesse texto, quem que precisa ser cheio para servir mesa, irmão? Quem, precisa? Para servir na igreja, para dançar, para ser cheio do Espírito, não precisa disso. Precisa de habilidade, também, concordo com você. Mas nós precisamos, a primeira característica que eu e você, para glorificar Jesus aqui, ou na sua igreja, ou em qualquer lugar, você precisa ser cheio do Espírito. A Bíblia diz que Deus pega esse menino, ele é neto de um homem, um artesão, ele é neto da galera lá que constrói o bezerro de ouro. Aí eles constroem o bezerro de ouro, e como uma forma de perdão, Deus levanta um menino chamado Bezalel. Você sabe o que significa Bezalel? Betsael, que significa tirado das asas do cordeiro. Tirado das asas do cordeiro. Eu estava andando de moto hoje nessa cidade e eu dizendo assim: Deus, ele tirou uma carta da manga. Ele tirou o menino. Sabe quantos anos Bezalel tinha?
A história eu fui pesquisar para mim não pregar para vocês errado. Bezalel, ele tinha de 13 a 16 anos. Então Deus pega um menino, neto de Uri, lá de Ur dos Caldeus, lá da tribo de Dan. Aí ele diz assim: olha, eu vou te pegar agora, vou te colocar num lugar. Teus avós construíram um bezerro de ouro, teus avós construíram algo que não me agrada. Em forma de perdão eu vou levantar você. Não importa de que classe você é, não importa qual é a sua idade, não importa qual é seu grau de escolaridade, não importa se você tem recursos para pintar, não importa se você talvez é alto, é baixo, é gordo, é magro, não importa. Eu vou te encher do Espírito Santo, eu vou te dar habilidade técnica para tudo que você pegar, você construir. Então sabe de uma coisa, jovem, adolescente, senhor, senhora que está aqui, não importa a idade, não importa o que você faz na casa de Deus, mas sabe o que importa é se você está cheio do Espírito dele. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai servir com alegria, você vai fazer algo, você vai procurar aprender. E a Bíblia diz que Deus deu habilidade para ele, para trabalhar com ouro. É fácil trabalhar com ouro, irmão? Trabalhar com madeira. E sabe, quando eu fui ler a história desse menino, ele era filho de Uri, neto de Ur, que foi assassinado durante o envolvimento do bezerro de ouro. A construção do tabernáculo pelas mãos de Bezalel foi uma forma de perdão de Deus para a sua família, devido ao pecado do seu avô na construção do bezerro de ouro. Bezalel era bisneto de Miriam, irmã de Moisés, isto é, parente próximo de Moisés. E a curiosidade que eu fui pesquisar é que ele tinha 13 anos de idade. Aquele que foi tirado das asas do cordeiro. Você sabe o que Bezalel construiu? Alguém sabe me dizer o que Bezalel construiu? Quase todos os utensílios do tabernáculo. Alguém já lembra da arca nos congressos de mulheres aqui, aquela arca? Você já viu uma arca de madeira aqui? A arca era muito mais linda do que a que fica aqui no altar. Ouro, pedras preciosas, querubins em cima dela. E sabe de uma coisa mais importante? Deus levanta um menino de 13 anos para construir uma habitação aonde a sua glória morava. Então a pergunta que eu tenho para você: o que você tem criado para a presença de Deus habitar nela e através dela pessoas serem tocadas e marcadas pelo Evangelho? Diga para a pessoa que está do teu lado: ei, você aí, o que você tem feito? Dentro de você, diga, dentro de você, o Espírito Santo soprou a vida de Deus, e a mesma vida que estava sobre o menino de 13 anos, está sobre você aqui agora, e Ele vai te dar capacidade para criar, Ele vai te dar capacidade para realizar, Ele vai tirar de você todo medo. Ele vai te, sabe, eu olho algumas pessoas como a Fiamma, como o Walter, irmão. Quem chega perto do Walter sabe o tanto que o Walter é tímido. E sabe, quando eu vejo o Walter entrando aqui como leão mesmo, sabe, é a capacidade que Deus derrama sobre os tímidos. Porque a Bíblia diz que Deus não derramou sobre nós o espírito de covardia, mas Ele derramou sobre nós o espírito de ousadia. A Bíblia
Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço depois de João Batista, e só os violentos se apoderam dele, só aqueles que parecem com leões se apoderam dele, só os homens violentos se apoderam dele. Pastor, mas o senhor não sabe a minha história, eu sou de casais separados, eu nunca dancei, na minha escola não tem teatro, irmão, não importa, quando eu cheguei na igreja eu queria fazer algo, eu queria servir Jesus de alguma forma, e sabe, e com o passar dos anos nós vamos descobrindo o nosso real propósito. Como eu fui tirado do ministério de louvor, estava ficando mais velhinho, eu falei, rapaz, tem uma coisa que eu gosto. Sabe o que é que eu gostava? Eu gostava de narrar rodeio, asa branca. Os antigos, os novos não sabem nem o que é asa branca. E eu ficava na escola decorando. Fui narrar um rodeio no estado de Minas Gerais, veja só que confusão. Ei, peão! E eu falei, cara, eu tenho a memória boa para gravar versículos. Então eu vou glorificar Jesus através disso. Eu estava numa reunião de vigília. Aí, alguém tem uma palavra? Eu tenho. Porque o homem tem que estar preparado a tempo e fora do tempo. Todo mundo me vê assim, fazendo zoada. Mas quando eu me converti, eu era uma pessoa muito tímida, irmão. Porque lá na farra, a gente precisava do álcool para ficar alegre, não é verdade? Aí dentro na boate, ninguém via ninguém mesmo, era escuro. Passava a festa todinha, com a latinha, Kaori. Enchia a garrafa lá no banheiro, porque não tinha dinheiro. Aí ficava só assim, a noite todinha. Você está rindo porque você já fez isso, não é verdade? Mas não vai lá no banheiro não, porque o diabo apareceu no banheiro. Os antigos sabem essa história da broda, não é verdade? O diabo diz que apareceu na brother. Então, o que eu quero compartilhar para vocês hoje, irmão? Você foi criado com o DNA de Deus. Você foi criado, Deus colocou o DNA dele dentro de você. E você ficar se dizendo, eu não tenho capacidade para criar, eu não sei, não, eu não acho que não. É porque não, irmão. Irmão, sabe de uma coisa? Deus, ele levanta homens na terra que dá uma ideia para esses homens. Sabe, um dia eu vi uma frase que eu não concordei 100% com esse homem. Sabe, ele disse assim, Deus não dá dinheiro para o homem. Eu creio que Deus dá dinheiro, amém? Amém? Mas sabe de uma coisa, a maioria dos homens que nós conhecemos hoje, Deus não deu um dinheiro para ele, Deus deu o quê? Deus deu o quê? Uma ideia. E através dessa ideia, Deus gerou o quê? Recurso, dinheiro. Deus deu dinheiro para Steve Jobs? Deu? Hein? Eles começaram onde? Numa garagem. Ele teve uma ideia. Outros dizem que ele roubou a ideia. Não vou entrar nesse mérito, né? Mas Deus deu uma ideia. E hoje em dia, se você não tem um aparelho da maçã, você fica em crise. Principalmente os jovens e os adolescentes. Meu Deus, eu não tenho meu iPhone 13, 4 Pro Max laser. É bom demais, Júnior. Mas sabe de uma coisa? Os homens lançaram tendência. Um dia, eu não sei nem se é verdade, mas um dia diz que alguns falam Walt Disney, outros falam Walter Disney. Eu vou chamar Walter Disney. Sentado numa montanha, olha para as colinas e diz, uau, aqui dá um parque maravilhoso. E hoje, se você for em Orlando, a maioria... Eu olhei uma pesquisa esses dias, 90 e alguma coisa do PIB de Orlando é a Walt Disney que paga. Por causa de quê? E eu não estou entrando no mérito do Espírito Santo aqui, se ele tem ou se não tem. Mas imagine agora, eu e você, cheios do Espírito Santo, com habilidade para criar. Meu irmão, ninguém nos para.
Ninguém nos para, ninguém nos para. Imagine você, sabe, com toda a técnica e habilidade para dançar, para glorificar Jesus, ninguém te para. Imagine você com toda a técnica para pintar, nem Michelangelo, nem Davi te segura. Sabe por quê? Porque dentro de você foi colocado o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus te capacita para toda boa obra. Toda boa obra. Mas sabe de uma coisa? Você não pode ficar aqui. Eu vou deitar aqui e vou esperar o Shabá de Deus. Tem que cavar. Tem que treinar, tem que estudar, tem que pesquisar, tem. Mas sabe de uma coisa? Mas você precisa ir buscar na fonte. E o dom que há em ti precisa ser despertado. Sabe, você tem aqui pessoas, sabe, meu filho, eu fico procurando vídeo para mostrar do PH, da galera dançando, irmão. Porque hoje nós estamos numa guerra cultural. Deixa teu filho 20 minutos, 5 minutos no YouTube. Agora tem uns vídeos pequenos, curtos no YouTube, tipo os rios, né? Ou tipo história, meu irmão é homem vestido de mulher, mulher homem de peruca e tal, e eu falei, meu Deus, e eu fico procurando as referências, sabe por quê? Porque quando eu me converti, cara, eu entrei na igreja, e olha que era difícil dançar na igreja, era difícil ter cabeludo, era difícil ter tatuado. Se minha esposa entra na igreja hoje, ela seria excomungada. Cheio de tatuagem. Eu falei, tá bom, já está parecendo um gibi. Eu não gosto de tatuagem em mim, ok? Nela eu acho linda. Mas aqui um dia eu boto um aí no corpo. Cuidado aí, os adolescentes. Então Deus colocou dentro de você capacidade. Deus te encheu do Espírito de Deus. Deus te encheu, sabe, de um dom, e você precisa capacitar, você precisa exercer esse dom que há em você. Você, diga, eu fui criado, Deus colocou em mim capacidade para criar. Sabe, irmão, no ápice da pandemia, sim ou não? No ápice da pandemia, aquele desespero, fica em casa, a economia vai depois, aquele negócio todo, e aquele Irmãos, enquanto tinha muita gente, uma música antiga, vendendo milho, jogando milho aos pombos na praça. Enquanto tinha muita gente chorando e se lamentando, tinha pessoas ganhando rios de dinheiro vendendo máscara. Eu não estou entrando no mérito da dor aqui, ok? Mas eu estou entrando no mérito da ideia. Alguém pegou a máscara, enquanto usa, não usa. Elas compravam caixinha de máscara e iam vender em todos os lugares. Na porta do Mateus só entrava de máscara. Uma máscara de 5 contos. Que eles gastavam R$1 para fazer. Sim ou não? Eu conversei com um homem na porta do Mateus um dia. Ele falou, eu comprei esse carro aqui agora na pandemia, com 2 meses na pandemia. Eu falei, uau, Jesus, por que tu não me deu essa ideia antes? Eu tenho um Espírito de Deus. Os caras que não estavam produzindo papel, mas tinha máquina 3D, estavam fazendo máscara, eu fui ver lá. Nas gráficas. Porque Deus colocou dentro de nós o Espírito Santo e capacidade técnica, sabe? Imagine esses meninos, irmão, imagine a arca, aonde a glória de Deus habitava, aonde a presença de Deus habitava. Graças a Deus que a presença de Deus não habita mais na caixa, ok? Graças a Deus por isso. Mas eu fico imaginando, sabe, o Deus Todo-Poderoso habitava dentro de uma caixa, feito pela mão de meninos de 13, 14, 15 anos. Você já parou para pensar? Só que agora nós temos uma coisa maravilhosa, que Cristo, João 3,16, entregou seu Filho. Deus entregou, me amou tanto, que entregou Jesus Cristo, sabe, por mim e por você. Agora a presença de Deus não habita mais numa caixa, a presença de Deus habita dentro de uma pessoa, a presença de Deus habita dentro de mim. Eu não preciso mais fazer sacrifício, porque agora eu sou o sacrifício.
Romanos 12. Então olha aqui para mim. Se você é tímido, você precisa orar para que essa timidez vá embora. Se você acha que um desenho seu não tem tanto valor, comece a desenhar, pelo amor de Deus. Se você, jovem, adolescente, dança ou canta e acha tua voz feia, pelo amor de Deus, procura a Kaori. Ela vai te dizer. Ela não vai querer só teu dinheiro. Ela vai dizer: meu irmão, procura outra coisa. Eu tenho certeza, ela vai ser pastora. Então procura algo. Procura o Ricardo ali que canta, que eu fico olhando assim: meu Deus, por que o Senhor não me deu a voz do Ricardo? Eu sou negro. Black music. Tirada lá dos escravos, gemendo dentro dos navios. Meu Deus, por que não deu para mim? Deu para o Ricardo. Porque dentro de nós há uma unção e um propósito. E unção, todos nós sabemos que é capacitação para algo. Então Deus te deu uma unção específica. Você sabia que você tem um DNA único? Você está, eu quero ser igual ao pastor Joane. Tu pode até querer ser, mas você não vai ser. Sabe por quê? Porque só existe o pastor Joane, irmão. Só existe o pastor Joane. E pensa num cara, eu assisto vários homens de Deus, e pensa, eu não gosto de copiar ninguém. A única pessoa que eu ainda tentava imitar um pouco era o pastor Júlio. Hey! Porque minha voz parece com a dele, né? Mas só isso. Mas sabe de uma coisa? Deus te deu um DNA próprio. Deus te deu uma unção própria. Deus te deu uma capacidade própria. Então você precisa despertar o dom que há em ti, como a palavra do Senhor diz. Desperta o dom que há em ti, sabe? E pôr imposições de mão, sabe? Já botaram a mão sobre você, já oraram por você, já os teus pastores, eu acredito, que vê a capacidade dentro de você. Então não importa quantos anos você tem, o tanto que essa galera sofre, eles precisam ser capacitados para me acompanhar nesse púlpito, porque eu ando para um lado e para o outro, sabe? Porque Deus colocou em você capacidade. Deus colocou em você, como minha esposa costuma dizer, uma palavra. Como é que é a palavra que minha esposa diz? Ela disse uma palavra bonita. Qual é a palavra que tu gosta de dizer? Ela me deu eu fico olhando assim: meu, que palavra é essa linda? Cada uma de nós há uma... agora surgiu aqui. Todo mundo, cada um de vocês é singular. E eu, uau, que massa. O que é isso mesmo? Deixa Deus te usar na tua singularidade. Aí eu vou botar essa no meu vocabulário. Deus colocou em você. Sabe de uma coisa? Se Deus colocou em você, pelo amor de Deus, use. Não pegue o teu talento, não enterre o seu talento. Eu estava lendo esses dias, sabe? Se você foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Eu ficava pensando que era sobre dinheiro, irmão, mas não tem nada a ver com dinheiro. É a vida que você vive aqui, é a vida que Deus te deu nesse século, é a vida que Deus te deu nessa igreja aqui, ou na sua congregação. Deus te deu uma vida para viver, e sabe, quanto mais você perseverar, como a Fiamma disse aqui, quanto mais você perseverar nos últimos dias, Deus vai olhar para você e vai dizer: uau, foste fiel no pouquinho do dom que eu te dei, sobre muito eu te colocarei. Foste fiel no pouquinho do canto que eu te dei, então sobre muito eu te colocarei. Você foi fiel, sabe? Eu estava olhando aqui, sabe? Eu estava falando para o Joaquim, irmãos, uma música dos cantos africanos. Depois você pode pesquisar no Google, dá um Google aí. Kumbaya, kumbaya. Eu já até fiz peça com essa música. Kumbaya, kumbaya, olô, olô, kumbaya. É só isso a música. Passe por aqui, Senhor, esteja no nosso meio. Era o cântico dos escravos. Lá na África, quem vai na África, eles passam 1 hora. Eu postei o vídeo hoje, não é a música, mas eu tenho. Eles passam 1 hora.
Arizo, Perissimba, Arizo, Perissimba, Arizo, Perissimba. Eu não sei nem se é assim, mas eu acho que é. O sangue de Cristo jamais acaba a força. 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 Jamais acaba a força. Então o sangue de Cristo jamais acaba a força, e Ele tem poder para te capacitar para a obra, para toda boa obra. Então, pastor, mas o senhor não conhece a história da minha família, o senhor não conhece o tanto que eu sou tímido, o senhor não sabe o tanto que eu fui talvez abusado no passado, e isso me retraiu, e eu não consigo. Não, irmão, Jesus, o sangue do Cordeiro te purifica de toda culpa, o sangue do Cordeiro te purifica de todo medo, o sangue do Cordeiro te habilita para cumprir o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. O sangue do Cordeiro. Então Deus está levantando, no Brasil e no mundo, meninos pequenos, tirado das asas do Cordeiro, tirado a carta da manga de Deus, tirado, sabe, para voar, sabe, se você for ler, não existe um Deus, não existe ninguém como o nosso Deus, que tem, sabe, o nosso Deus tem multiforme graça. Você já parou para pensar, para o doente Ele é o Rafá. Quer dizer que vocês têm vários deuses? Não, eu tenho um só, que se forma em milhares. Para aquele que está órfão, Ele é pai. Para aquele que está perdido, Ele encontra. Para aquele que está com fome, Ele é o pão da vida. Para aquele que está com sede, Ele é a fonte de água viva. Para aquele que está em outra nação, Ele é a minha bandeira. Para outros que estão perdidos, eu era cego e fui achado. Eu estava perdido e fui achado. Eu era cego e os meus olhos se abriram. Então o nosso Deus tem várias características. E eu te pergunto, qual característica de Deus, qual faceta do caráter de Deus você conhece? Para uns, Ele se revela para o Deus de Abraão. Para outro, o Deus de Jacó. Para outros, o Deus do pastor Joânia. Então você, moça, rapaz, use o dom que há em ti. Use o dom. Deus colocou, não fique se você foi. Minha esposa fica olhando uns vídeos em casa, de pessoas desenhando, de pessoas pintando, de pessoas, sabe, dançando. Cara, eu falo, só pode ser o Criador. Não tem como, irmão. Não tem como, só pode ser o Criador dentro de mim e de você. E eu falo, sabe, para as pessoas, porque quando a gente pensa num congresso, eu falei várias vezes aqui na Aliança Jovem, quando a gente pensa num congresso dele, a gente pensa que, eu não vou num congresso desse não, porque é só para artes. A Kaori vai fazer um congresso de louvor, é só para louvor. Não, irmão, sabe de uma coisa, quem é líder de célula aqui? A maioria aqui, graças a Deus. Irmãos, você precisa de criatividade na célula, sim ou não? Sim ou não, irmão? Imagine se você faz uma célula toda sexta-feira, com um bolo de R$10 e um suco e um refrigerante. Imagine. Aí na sexta de manhã tu liga para tua ovelha e diz, ei, não falta célula hoje. Quem é que quer ir para uma célula dessa, irmão? Quem? Meu irmão, agora se tu tem um Paranauê para fazer uma célula. Quando chega na sexta-feira, o cara diz, eu quero ir para a célula, a melhor célula do mundo. Porque não é só pela comida, mas pela comunhão, sabe? Mas pela comida também, irmão, porque a crente gosta de comer. Hoje vai ser a taça da felicidade, todo mundo, eita glória!
Hoje vai ser o doce, o cachorro quente, o bobó de camarão. Hoje vai ser o salgadinho de 1,50, mas vai ser do maior. Cara, Deus precisa dar criatividade para o nosso povo, porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, sendo que eles não têm o Espírito Santo, e nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dá capacidade para criar, para estabelecer o trono de Deus, para colocar em ordem tudo aquilo que está em caos. Então diga assim: Senhor, me dá criatividade. Irmão, imagine um pastor sem criatividade, irmão. Talvez o pastor de domingo nem tanto, né? Mas o pastor de jovem, irmão, todo sábado tem que preparar uma mensagem boa. E se repetir, o cara diz: já pregou essa daí. Sim ou não? Essa daí é velha. Ele vai contar essa história. Aí ele já começa a ficar o quê? O promotor de mensagem. Ele sabe o que o pastor prega. Ele já sabe: não concordo com isso. Então, irmãos, eu conheço essa geração. Todo sábado nós temos que estar se virando. Eu já preguei aqui com mochila nas costas. Eu já preguei com casaco de frio, do tamanho do mundo, pingando de suor, para pregar sobre estação, irmão. Sendo que aqui em Imperatriz só tem verão. Preguei de terno 15 dias atrás. Quando eu cheguei, todo mundo ficou assim: gente, porque a nossa juventude é livre demais, né? Eu falei: hoje eu vou pregar de terno, só para quebrar a religião de vocês, porque eu sou livre. Nós precisamos ser criativos. Temos um pastor aqui criativo, o pastor não é criativo, irmão. Prega sobre isso. Você precisa de criatividade para alegrar a vida dos outros. A Bíblia fala sobre várias ferramentas que Deus colocou sobre nós. Uns têm a habilidade de ofertar, outros têm a habilidade de contribuir, outros têm a habilidade, sabe, de ser um bom anfitrião, de abrir a casa dele, né? Ele abre a casa dele para cela, para churrasco, para tudo. Outros têm de dar ânimo: bora, Joaquim, não desiste, não desiste, não desiste. Outros têm o dom, sabe de ser parceiro. Mas sabe de uma coisa? O que eu tiro no meio da juventude e eu falo para os adolescentes, para todo mundo: alguém já viu? Deus me chamou para trabalhar só nos bastidores. Alguém já viu isso? Deus me colocou de trás das malhadas. Eu gosto de ficar só nos bastidores. A Tamires leu um texto aqui: o quê? Ninguém pega uma candeia, uma lamparina, uma luz, um farol, juventude, para colocar debaixo da cama. Ela é colocada no alto do guarda-roupa, no alto do armário da casa, para que ilumine toda a casa. Então você é uma tocha, você é uma lamparina, você é um candeeiro, você é alguém que Deus colocou luz sobre você, e você precisa estar num lugar visível para glorificar Jesus com o teu talento, com o teu dom. Não, pastor, eu fui chamado para ser só Marta, só para lavar, só para cuidar, preparar comida para Jesus. Eu lembro de uma pastora aqui da igreja, a pastora Irani. Ela sempre falava isso: não, pastor, eu gosto só de cozinhar. O pastor Renato falou assim: tomara ver. Tire a pastora Irani da cozinha, pelo amor de Deus. Pode perguntar isso para ela. Não, meu pastor, eu só gosto de cozinhar. Pastor Renato: tomara ver, você vai cuidar de gente, você vai trabalhar para Jesus. Quem é a pastora Irani hoje, irmã? João Pessoa, Recife, tudo a pastora Irani cuida. Uma mulher valente. Sabe por quê? Porque ela entendeu o seu chamado e não ficou na zona de conforto. Então diga assim: eu não fui chamado para trabalhar nos bastidores. Eu sei que tem alguém, irmão, que está precisando fazer história agora, para que amanhã ou daqui a pouco já tenha um vídeo. Eu sei disso. Mas sabe de uma coisa?
João Batista foi para o meio do deserto. Mas lá no meio do deserto ele tinha público. Então ele não estava no anonimato. Davi estava no campo. Então Davi estava no campo, mas você não vê na Bíblia dizendo que Davi estava sozinho, irmão. Ele lutou contra quem? Contra o urso, leão. Então até no meio do campo onde Davi se encontrava, ele não estava só. Eu digo isso aqui para a nossa juventude. Você não é um eco, você é uma voz. Deus colocou uma voz dentro de você e você precisa compartilhar essa voz. O nosso problema, sabe qual é o maior problema que eu encontro da minha geração para cá? Eu já estou encerrando. É porque chegou um demônio na igreja. Você sabia que tem um demônio na igreja? Eu falei isso para o pastor Nato, ele: menino, tu vigia. Tem um demônio na igreja. Qual é o demônio? Irmão, eu queria pregar para ti hoje. Eu sou da igreja Nova Aliança. Eu já fui da Nova Aliança. Eu saí da Nova Aliança porque eu não tive oportunidade. Alguém já ouviu isso? Eu estou afastado hoje porque eu não tive oportunidade. Eu tenho um dom maravilhoso, pastor. Eu canto muito bem, eu danço muito bem, e o pastor Raimundo Nonato nunca me deu o microfone. E muitas igrejas daqui é um demônio, porque o povo acha que a oportunidade é o microfone. Tem ou não tem muito serviço aqui nessa igreja? Tem ou não tem muito serviço aqui nessa igreja? Tem ou não tem? Então você foi chamado para capacitar, ser capacitado e capacitar outros para cumprir o propósito. Então fique em pé. Pessoas com dom maravilhoso. Pessoas que têm dom maravilhoso. Mas ele precisa ser usado urgentemente. Tem pessoas que, sabe que tem graça, irmão. Tem gente que tem graça. Sabe, tem gente que tem graça de se relacionar. Isso é maravilhoso na igreja, irmão. Porque tem alguns irmãos que parece que chupou limão, né? Diga misericórdia. Mas você tem graça. Tem algumas pessoas que têm graça. Tem pessoas que talvez ele não é muito desenrolado, ele não tem, sabe, malemolência, mas ele abre a casa dele, ele passa o dia todo preparando a casa para a célula. Isso é um dom, a Bíblia diz que é um dom. Romanos 9. Romanos 12, do 9 em diante. Bom anfitrião. É um dom. Sabe, tem gente que gosta de preparar aquela galinha caipira. Bem maravilhosa. Então, irmão, prepare a galinha caipira para alguém aceitar Jesus na tua casa. Para dizer assim: hoje chegou salvação nessa casa. Sabe, eu estava falando hoje, nosso Jesus é criativo, irmão. Quem é que precisa de lama para curar um cego? Nosso Jesus é todo poderoso, ele não precisava de lama, mas ele foi criativo, ó, da terra, ele pegou e curou. Aqueles amigos que pegou o paralítico e desceu no meio da igreja, irmão. Se não fosse a criatividade daquela galera, aquele homem não seria curado, porque a igreja estava lotada naquele dia. Então Deus precisou levantar homens criativos para que salvação e cura chegasse na vida daquele homem. Sabe, Jesus era criativo. Alguém me tocou no meio da multidão, alguém me tocou. Eu acredito os discípulos dizendo: você está de brincadeira, né, Jesus? Numa multidão dessa, com certeza alguém te tocou. Ele: não, peraí. Alguém me tocou com verdade, porque de mim saiu virtude.
Jesus está passando no caminho e diz: filho de Davi, tem compaixão de mim. Peraí, tem alguém clamando. Jeremias 33 diz: clama-me e respondeste-ei, e anunciaste-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Alguém está clamando e eu preciso responder. Salmo 51: eu não resisto a um coração quebrantado e contrito, então eu vou parar para ele. Então você precisa dessa criatividade, desse dom, e você já tem. Não vai vir, olha aqui para mim, adolescente, não vai vir com aquela experiência, uau, opa, que foi, menino? Desceu um negócio dentro de mim aqui agora eu virei o dançarino. Não vai fazer meme não aí, viu? Desceu algo dentro de mim, agora eu virei o melhor dançarino da cidade. Não, irmão. Desceu algo dentro de mim, agora eu sou o coreógrafo. Desceu algo em mim, agora eu sou o intercessor criativo. Agora eu danço. Não, irmão. Já está sobre você. Jesus Cristo de Nazaré te capacita para toda boa obra. É claro que você precisa se capacitar numa escola de música. Você precisa se capacitar numa escola de evangelismo, que vai ter aí do Nakayama. Você precisa se capacitar nos laboratórios que vai ter aqui, de slide, de data show. Irmão, porque quem passa pela escola do pastor Raimundo Nonato vence tudo. Abra Mateus 5. Meu filho, Mateus 5. Eu fico com pena dos coitados ali. Precisa ser rápido. Então Deus já colocou sobre você capacidade. Deus colocou no menino de 13 anos. Imagine de você, meu irmão, que tem 30, 40, que já tem uma caminhada no evangelho. Chego no culto, esse menino está cantando, eu fico assim, meu Deus. Essa daqui é facilitadora, sempre ela está arrumando um jeitinho ali. Falei, Anabê, vai dormir, pelo amor de Deus. Vai, Anabê, pastor, eu estou aqui disponível. Vai para casa, Anabê, eu vou te deixar em casa, amor, deixa a Anabê, pelo amor de Deus. Liga na B, não vai hoje. Não, pastor, já está aqui. É capacidade. A Bíblia diz, quando Jesus abriu um livro, um rolo, que ninguém era digno de abrir, ele leu Isaías, um texto messiânico, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu ele me capacitou para pregar as boas novas, anunciar liberdade aos cativos, o ano aceitável do Senhor, tirar uma coroa de cinza e colocar o júbilo de louvor. Sabe, Deus colocou em você uma capacidade para pregar o evangelho, seja no story do Instagram, seja numa música, seja em uma canção, seja num texto, seja numa dança, seja servindo um cachorro quente, seja servindo uma sopa, seja levando uma palavra de esperança. Deus colocou capacidade dentro de você e você precisa fluir. Let it flow, 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 let it flow. Então quantos aqui querem fluir no seu dom? Vamos lá, quem quer fluir no seu dom? Comece a orar. Comece a orar, levante as tuas mãos ao céu e comece a orar. E dizer: Senhor, eu sou um Bezalel para essa geração. Eu sou o menino que o Senhor tirou debaixo das tuas asas para criar, para criar, para criar, para fazer coisas maiores do que eu mesmo, para realizar obras maiores do que eu mesmo. Porque a tua palavra diz que o Espírito de Deus está sobre mim e Ele me capacitou para toda boa obra, para pregar o Evangelho através da música, através da dança, através de uma pintura de um quadro, através de uma colagem, através de um texto, através de um teatro, através de uma peça, através de uma pregação criativa.
Levante as tuas mãos, levante as tuas mãos, levante as tuas mãos. Não importa a idade que você tenha.